Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Você já sentiu a presença de Deus nessa noite? O Deus que ressuscitou está em nosso meio. Hoje nós estudamos na IBD, como foi mencionado pelo evangelista Rosinaldo, sobre a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Só estamos aqui nesta noite porque nosso Deus, ele morreu. Nosso Deus morreu na cruz e ressuscitou. Ressuscitar é a vitória da igreja. E estamos aqui crendo que um dia também nós vamos ser arrebatados ou ressuscitados quando ele vier em glória para buscar a igreja. Então, todos os crentes têm que ter essa esperança. Então, ele está em nosso meio nesta noite. E ele merece toda a honra e toda a glória nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. A partir do versículo 1. Deus já tem falado conosco nessa noite. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz do Espírito Santo soando aos nossos ouvidos. Como é bom sentir a presença de Deus. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não sente a alegria injetada pelo Espírito? Ele está nesta noite aqui. E está querendo trabalhar em corações nesta noite. Mas nós precisamos permitir que ele adentre as nossas vidas, os nossos corações. O profeta Isaías, capítulo 53, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhávamos nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Podeis sentar. Glorificando e exaltando o nome de Jesus. O profeta Isaías é chamado do profeta messiânico, porque é o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. Ele profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo, foi revelado para Isaías que um dia ia nascer, que um menino ia nascer, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome seria maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A virgem conceberá, disse Isaías, e receberá, dará à luz um filho e chamará o seu nome de Emanuel. Então Isaías profetizou numa época em que Judá passava por momentos difíceis. Nos seus primeiros capítulos ele vai dizer, falando para Israel, que o boi conhecia o seu dono. E o jumento conhecia a manjedoura. Mas Israel não conhecia o seu Deus. O povo andava distanciado de Deus. O povo andava na corrupção e na idolatria. Mas Deus profetizou que ia enviar o Messias. Deus, usando Isaías, disse que ia enviar o Messias. No capítulo 6, Isaías tem uma visão do trono de Deus. E ele vê o trono de Deus. Ele vê a presença de Deus. E ele acha que vai morrer. Porque na visão, no pensamento dele, ele era um homem de lábios impuros.
e ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Era a condição do povo daquela época que Isaías estava profetizando. Mas a Bíblia diz que aqui no capítulo 53 foi revelado para Isaías o sofrimento do Messias. Já foi lido nessa noite sobre o capítulo de número 61, que fala sobre que o Messias seria usado para libertar os pobres. E o Messias prometido foi revelado para Isaías, o sofrimento que ele ia passar. E Isaías fala aqui no começo do capítulo, ele fala no versículo 2, falando sobre a rejeição do Messias. O Messias que foi prometido, o Messias que veio para salvar, o Messias que era prometido para resgatar Israel, para salvar Israel. O Messias foi prometido. Isaías tem uma visão que se cumpriu nos dias dos discípulos. Isaías vê o sofrimento do Messias, a rejeição do Messias. Isaías enxerga, e a Bíblia diz que ele foi rejeitado quando ele veio. Primeira coisa que aconteceu, já tinha sido anunciado o seu nascimento. Já sabiam que ele ia nascer da Virgem Maria. Mas e quando ele nasceu, diz o texto de Lucas, que ele nasceu e colocaram ele numa manjedoura, porque não tinha lugar para receber. Desde o nascimento, não teve um lugar. Todas as crianças, talvez, de Israel, tivessem um lugar para nascer. Os pais preparavam um lugar para nascer. Mas o Filho de Deus não teve um lugar para nascer. Os pais dele bateram de casa em casa e todos os lugares estavam cheios, não teve lugar. Nasceu numa manjedoura, nasceu humilde. Cresceu, mas foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, não era bem recebido. Não era aceito como Messias no meio da sua família. Entre os seus ele não era aceito. Entre os religiosos, a religião não o aceitou. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado, João escreve dizendo que ele veio para os que eram seus, porém os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deram o direito de ser filho de Deus. Aleluia. Da maneira que ele veio, ele não foi aceito no meio da sua família, no meio dos seus e no meio dos religiosos. Ele foi rejeitado. Mas era o Messias, o Filho de Deus, que era prometido para resgatar a nação de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que certa feita Jesus mencionou, falando de Israel. Está em Lucas capítulo 13, versículo de número 34. Ele disse, falando para Israel: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejai os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quiseste. Quantas vezes ele quis ajudar Israel, mas mesmo assim foi rejeitado. Mesmo assim ele foi rejeitado. Isaías fala da sua rejeição, mas também fala do seu sofrimento. No versículo, aleluia, de número 3, do capítulo 53, ele diz: era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram caso dele nenhum. Ele veio apenas para salvar o bem, para salvar a humanidade, para fazer o bem. Ele curava as suas enfermidades, ele expulsava os seus demônios, ele libertava os povos cativos, mas mesmo assim não era bem recebido. Ele muitas vezes até foi traído pelos seus, por aqueles de confiança que estavam ao redor dele, foi traído pela multidão quando disseram. Quando aquela multidão, a Bíblia vai dizer que uma multidão de 500 pessoas ou mais seguia Jesus, mas teve um dia que a multidão pediu que crucificasse Jesus. Ele enfrentou as mais terríveis dores por minha e por tua causa. Para sofrer,
Ele enfrentou sofrimento, ele foi julgado, não acharam causa nele, mas os religiosos, por inveja do que ele fazia, os religiosos levaram ele para ser julgado e condenaram, sentenciaram ele à morte. A partir daquele momento, Jesus passou a sofrer. Mateus 27, ele revela, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 26. Mateus 27, a partir do versículo 26, diz que ele foi açoitado. Bateram nele. Aquele chicote. Despiram. Tiraram a sua capa. Tiraram a sua veste. Teceram uma coroa de espinhos. Os soldados fizeram uma coroa de espinho e colocaram sobre a sua cabeça. O sangue correu sobre o seu rosto. Ele ficou desfigurado. Aleluia. Cuspiram nele. Cuspiram no seu rosto. Debochavam dele. Mas ele estava sempre cercado de uma multidão pregando a palavra e transformando vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Bateram na sua cabeça com a cana. Blasfemavam dele. Deram vinho misturado com fel. Tanto sofrimento. Levaram ele para o Calvário. Colocaram um madeiro pesado sobre as suas costas, pastor João. E no meio da caminhada, estava pesada a cruz. E eles pegaram um homem chamado Cirineu, Simão Cirineu, para ajudar a carregar a cruz. Levaram ele até o Calvário. Chegando no Calvário, colocaram ele sobre a cruz e pregaram os pregos sobre as mãos e sobre os pés e crucificaram entre os ladrões. Tudo isso Isaías teve a visão acerca do sofrimento daquele que veio para salvar, daquele que veio para libertar, daquele que veio para transformar, daquele que não fez mal a ninguém, fez só o bem. Ele foi crucificado. Ele foi julgado e condenado sem ter culpa. Mas por inveja foi condenado. Aleluias. Crucificaram entre dois ladrões. Foi condenado como um malfeitor. Mas ele não era culpado. Ele não fez nada para ser condenado. Ele não fez nada. Mas ele morreu em meu lugar. Em teu lugar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 4 vai revelar qual que é o objetivo desse sofrimento. Qual foi o objetivo de tanto sofrimento? Ser rejeitado e passar por tanto sofrimento. Qual que era o objetivo? Por que Jesus sofreu tanto assim? Qual que era o objetivo? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não era dele. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi por causa de mim e você que Jesus sofreu. Foi para pagar o preço do pecado que a justiça divina exigia. Foi por causa de eu e de você. Era necessário que morresse e que pagasse o preço. A dívida era muito cara, cada um de nós tinha uma dívida a pagar, e a dívida foi depositada ali sobre Jesus. Os teus pecados e os meus pecados, as nossas culpas, foi colocada ali sobre Jesus na cruz, mesmo sem ele ser culpado. Ele carregou as nossas culpas ali na cruz. Ele carregou a culpa de você e de mim. Ele carregou a culpa nossa. Ele morreu em nosso lugar. Isso foi o objetivo do tanto sofrimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Exaltado é o nome do Senhor, aleluias. Aleluias. Versículo de número 6. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Ele foi substituído. Cordeiro que foi substituído. Quem tinha que estar na cruz era eu e você. Você já viu alguém pagar a culpa no lugar do outro? Quem é condenado é você, ele pagou em nosso lugar. A Bíblia vai dizer que a cédula que tinha contra nós foi pago lá na cruz e cravado na cruz. A dívida que tinha contra nós foi pago lá na cruz. Antes nós não tínhamos a oportunidade, irmão Natan, de ser resgatado da nossa vã maneira de viver, que por tradição herdamos dos nossos pais, mas Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Ele pagou a dívida que era cara, ninguém podia pagar a dívida, mas Ele pagou em nosso lugar. Somente um sangue de um justo poderia pagar a dívida, mas não tinha ninguém na terra capacitado para morrer no lugar da humanidade. A Bíblia diz que Deus, olhando dos céus para a terra, para os filhos dos homens, não tinha ninguém que buscasse a Deus, todos se desviaram. Mas Ele fez homem, se encarnou. Deus se fez homem e habitou entre nós. Deus se fez homem e habitou entre nós. E Ele sofreu ali na cruz por nós. Ele carregou a cruz por nós. Ele morreu para que você estivesse sentado bonitinho aí hoje. Foi porque Ele morreu por nós. Foi porque Ele deu o seu sangue. Foi porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Aleluias. E o versículo diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava para o seu lado, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Já pensou o peso da nossa iniquidade sobre o nosso mestre? Ele não tinha culpa, mas Ele carregou o meu e o teu pecado. E não são poucos os pecados. Não são poucos os pecados. O pecado da humanidade inteira foi depositada sobre Ele. Ele carregou a cruz. Ele subiu até o Gólgota. Ele foi... A Bíblia diz que Ele teve sede e lhe deram vinagre com fel para Ele beber. Ele rejeitou. Alguns dizem que o estado de ter sede era o estado febril que ele estava por causa dos ferimentos, das infecções causadas pelo chicote, causada pela coroa de espinho, causada pelas bufetadas que ele levou, causada pela surra que ele levou, meu lugar e teu lugar. Quando ele pediu algo, seria o estado febril dele. Ele está na cruz do Calvário. Aí ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzia é Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Deus Pai não podia agir. Ele estava morrendo por mim e por você. Ele estava morrendo como homem, sofrendo como homem. Ele não estava sofrendo ali, evitando a dor, não. Ele estava sofrendo como homem. Ele estava derramando o seu sangue como homem. Ele derramou todo o seu sangue. O soldado ultrapassou ele com uma lança. E na lança que foi ultrapassada não saiu sangue, saiu água. Ele morreu na cruz. Por mim e por você. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Ele fez isso tudo voluntariamente. Ele fez, por sacrifício ser perfeito, teria que ser voluntário. No versículo de número 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado como ovelha para o matador. O cordeiro de Deus. Ele foi voluntariamente. Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Então, voluntariamente, ele se entregou em nosso lugar. Voluntariamente, ele morreu em nosso lugar. Para que hoje, depois de 2000 anos, nós estivéssemos aqui de posse da salvação conseguida na cruz do Calvário. De posse da salvação conseguida na cruz do Calvário.
Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu para estarmos aqui. Ele morreu, aleluia, com o seu sangue nos comprar para Deus, diz a Bíblia lá em Apocalipse. Homens de todas as tribos, línguas e nação, todo mundo, aleluia, é disponibilizado o amor de Deus para todo mundo. Ele morreu para comprar gente para Deus. Aleluia. Não existe ninguém que o amor não alcance. Não existe ninguém que o amor não tenha disponível. Você pode dizer, esse amor não é para mim, é para você. Esse amor não é para aquele que está na sarjeta, esse amor é para aquele que está na sarjeta. Esse amor é para aquele que está no vício da droga. Este amor é para a prostituta, para o homossexual, para todo este amor. Aleluia, para todos que quiser. Não existe ninguém fora do alcance deste amor. Ele te amou, aleluia, não querendo nada em troca. Aleluia, aleluia. Ele carregou os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Aleluia. Fizeram de tudo para negar que Ele era Deus. Fizeram de tudo para esconder. Quando Ele estava vivo, Ele disse e pregou por várias vezes que morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Ele não ia ficar no túmulo, porque ele ressuscitaria. E os sumos sacerdotes, sabendo disso, pediram para que o governador colocasse guarda, para que guardasse a porta do túmulo, para que, dizendo eles, para que os discípulos não viessem e roubassem o corpo e dissessem que ele ressuscitou, já que ele disse que ia ressuscitar. Aleluia. Foi colocado guarda. Aleluia, mas o anjo veio e removeu. Aleluia, os soldados viram uma luz. Os soldados contemplaram, mas não puderam falar porque foram comprados para dizer que eles dormiram e os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Inventaram uma mentira para dizer que ele não ressuscitaram, mas não pôde ser sustentada a mentira. A mentira não pôde ser sustentada, porque como é que os discípulos iam defender se na verdade eles tivessem roubado o corpo? Como era que eles iam defender? Como era? Se os discípulos tivessem tirado o corpo de Jesus do túmulo e escondido e dissessem que ele ressuscitou, não tinha sentido ele sofrer por uma causa que não era verdade. Se o soldado tivesse tirado o corpo de Jesus, eles teriam exposto para dizer que ele não ressuscitou. Mas eles não tinham resposta para isso. Porque ele ressuscitou. Quando as mulheres foram no túmulo do domingo de manhã, eles viram o anjo disse, por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou, o túmulo está vazio, nós servimos a um Deus de túmulo vazio, um Deus que não está no trono, um Deus que ressuscitou, está em nosso meio, subiu ao céu, está à direita de Deus, está no meio da igreja do campus de São José nesta noite. O nosso Deus está vivo, está vivo, está vivo, aleluia. E nessa noite nós vamos, na última ceia, antes dele padecer, ele disse para os discípulos, aleluia, para fazer isso até que ele venha, aleluia. Foi pago um preço em nosso lugar. Como é bom, né, quando alguém paga a dívida por nós. A pessoa, você tem uma dívida e essa dívida é impagável, você não sabe o que fazer porque a dívida não consegue pagar. Aí alguém vai e doa, vai e paga por você. Foi assim que ele fez. Foi assim que ele fez. E não há ninguém aqui que não tenha dívida. Não há ninguém isento. Irmão Edmilson, não há ninguém isento aqui. Desde o público até o último da igreja, todos tinham dívida, tinham conta a pagar. Mas ele foi lá e pagou o preço. Você não deve mais nada. Você não deve mais. Estão te acusando, mas você não deve mais nada. Estão te acusando, mas ele pagou o preço. Ele pagou o preço em teu lugar. A única coisa que ele pede de você é que você o aceite a ele como Salvador e passe a servir ele como Salvador da tua alma. E ele ainda promete que um dia vai te levar para o céu. Aleluia. Mas você não deve nada. Ah, irmão, eu cometi um pecado lá atrás, mas você se arrependeu, então você não deve mais nada. Não tem mais nada contra você.
você, não tem mais nada contra você. Aleluia. Ele pagou a dívida, desde o adolescente, desde a criança, até o irmão mais velho aqui da igreja, ele pagou a dívida. Ah, irmão, mas lá no passado eu cometi muitos pecados. Ele pagou em teu lugar, te dando uma oportunidade hoje, para te arrepender dos seus pecados e aceitar Ele como Salvador da tua vida. Ele quer ter relacionamento conosco. Aleluia. Depois do pecado do homem lá do Éden, o homem não tinha mais oportunidade de reatar aquela comunhão com Deus que Adão tinha. Apenas algumas pessoas tinham a oportunidade de sentir a presença de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, abriu oportunidade para que todos os homens tivessem oportunidade do relacionamento com Deus. Aleluia. Muitas vezes nós vivemos numa igreja, mas nós vivemos apenas dizemos que somos evangélicos. Mas na verdade muitos não têm relacionamento com Deus como devia ter. Deus é um Deus pessoal. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você no coletivo e também no individual. Ele quer ter relacionamento com você lá na tua casa, lá quando você está sozinho, lá quando você não está na igreja, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você se exponha para Ele. Ele quer que você, sabe, um amigo que você conta segredo para eles. Tem pessoas que têm amigos e esses amigos ele contam segredos. Deus é este amigo que você pode contar tudo para Ele. Ele é o amigo que vai te ajudar nas horas difíceis. Sabe quando você está passando por um momento difícil que não tem mais ninguém para te ajudar, porque todas as oportunidades que tinha, não tem mais, mas Ele é o amigo dessas horas. Ele é o amigo que te ajuda quando ninguém mais vai te ajudar. Diz, mas irmão, estou passando por uma crise, por um problema. Estou ausente parece que estou ausente da presença. Ele quer reatar esse relacionamento contigo hoje. Ele disse, filho, eu morri por ti justamente por isso. Eu quero reatar aquele relacionamento, aquela aliança contigo. Ele está dizendo nesta noite que não foi ele que se afastou, foi você que se afastou. Ele está dizendo que se você quiser hoje, Ele está disponível a te ajudar. Você talvez esteja dizendo, mas eu não tenho força para continuar como eu era antes. Ele diz, eu te ajudo. Eu não tenho força para caminhar, para voltar para o caminho. Ele diz, meu filho, eu te ajudo. Minha filha, eu te ajudo. Eu sou o Deus que estou presente contigo em todos os momentos difíceis. E não há momento que eu não possa resolver, não há situação que eu não possa entrar. Talvez você consultou todos os lugares disponíveis. Talvez você correu atrás de todas as oportunidades. Mas Ele diz, nesta noite eu estou aqui querendo ouvir tu me chamar. Para eu entrar com providência na tua causa. Para eu te ajudar. Não queira caminhar sozinho. Ele quer andar contigo. Ele quer andar contigo. Sabe os mínimos detalhes. Ele quer resolver contigo. Aleluia. Você tem esse relacionamento com Deus, Ele está querendo nesta noite. Por que você tem amizade com muitas pessoas? Você tem amizade nas redes sociais, você tem amizade entre muitas pessoas, você fala com pessoas todo dia e não fala com Ele. Ele está dizendo que você não fala com Ele. Ele está dizendo que quer ter um relacionamento de uma conversa todos os dias. Ele está dizendo, eu morri na cruz. Para que você hoje pudesse ter esse relacionamento comigo. Aleluia. Abra o teu coração para Ele. Abra o teu coração para Ele. Abra a tua vida para Ele. Porque ficar distraído com muitas coisas. Porque ficar, aleluias, no mundo. Sendo que Ele tem coisas boas para ti nesta noite. Ele diz, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero reatar a comunhão de antes. Aleluia. Porque você não sente mais a presença dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, quando aceitaram Jesus, receberam um renovo, foram
entrar no primeiro amor, mas depois com o tempo você esfriou. E ele disse que quer esse relacionamento de novo. Um relacionamento que você tem, que você chora quando lê a palavra, que você chora quando você se ajoelha. Ele quer reatar esse relacionamento. Quando você ora, você vai para o trabalho, você ia sentindo a presença. Onde estava, você estava sentindo a presença, mas agora Deus não está vendo mais isso. O que aconteceu? Deus quer, nesta noite, ter comunhão contigo nesta noite. Deixa Ele trabalhar em nosso meio, aleluia. Aleluia. Ele quer, aleluia. O sofrimento de Jesus foi para que nós tivéssemos essa oportunidade. Vamos colocar de pé a igreja nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Deus. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E um dia Ele vem buscar a sua igreja. A igreja redimida. A igreja lavada. A igreja que aceitou o presente de Deus. É um presente de Deus para a humanidade. Mas só recebe pela fé. E nessa noite esse presente de Deus está disponível para a tua vida nesta noite. Vou estar orando por você nesta noite. Não vou chamar ninguém para vir aqui da frente. Mas se tiver alguém para Jesus, que nessa noite quer se reconciliar, a oportunidade está aberta. Nessa noite. Aleluia. Deus quer atar o relacionamento contigo nesta noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pregamos a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite, Pai. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, o Teu povo nessa noite, Pai, reunido neste lugar. Todos aqueles, meu Deus, nessa noite estão aqui, Pai. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que foram tocadas pela Tua palavra. Oh, meu Deus, trabalha nessa vida, nesse coração, Pai. Que ele possa, Senhor, voltar para os caminhos do Senhor. Que ele possa atar o relacionamento com o Senhor. Que ele possa sair daqui nessa noite disposto a voltar à aliança contigo, Pai. Abençoa cada vida, cada família nessa noite, em nome de Jesus.